Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Estou aqui novamente, tentando ficar firme nesse propósito de continuar a fazer a leitura desse livro de sabedoria, tá? E ontem eu não consegui gravar o vídeo, né? Adormeci. Porém, vamos seguir firmes e fortes, com a bênção de Deus. Hoje a leitura é do capítulo 11, que fala sobre a sabedoria e Israel no deserto. Então, como sempre, eu começo fazendo uma oração. Hoje a minha oração vai ser uma pequena música. Uma música que eu cantava muito quando eu era criança e adolescente na igreja, que eu aprendi com a minha avó, com meu avô, com minha mãe, que é uma música de adoração bem curtinha. Eu acho que o nome dela é Glória, Aleluia. Eu acho que é, depois a gente vai procurar. Então a música é assim: Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. E aí eu já emendava uma outra música. Eu acho que a minha mãe cantava pra gente dormir, ou era minha avó mesmo, que ela já tinha uma sequência, assim, que ela engatava, sabe? Aí depois dessa, ela já vinha com isso aqui, ó. Santo, santo és, Deus do universo, ó Senhor Yahvé. Santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Yahvé. O céu e a terra vos proclamam glorioso, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, amém. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, amém. Nossa, fiz muitos meus filhos dormirem com essas duas músicas. Eu começava a cantar essas duas e nós dois dormíamos, eu e os meus bebês. Então vamos lá, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que esta palavra que foi semeada continue a crescer e dar muitos frutos para o reino de Deus. Amém. Quando nós terminarmos de ler o livro de sabedoria, que aqui tem muitos conselhos válidos, eu acho assim, válidos demais. As Bíblias evangélicas, elas não têm o livro de sabedoria, né? Algumas consideram que ele seja um livro apócrifo. Eu até falhei que eu não li, no início ele vem com um resuminho, mas depois eu vou ler para vocês. Então vamos continuar aqui. O interessante é reter o que é bom, né? Você retém o que é bom e o que você acha que é ruim, você simplesmente deixa passar, como você faz no feed, ó. Passa, tá bom, gente? Vamos lá. A sabedoria de Israel no deserto. Ela fez prosperar suas obras por meio de um santo profeta. Atravessaram um deserto desabitado, armaram suas tendas em lugares inacessíveis, resistiram aos inimigos e expulsaram os adversários. Quando tiveram sede, vos invocaram, e de um rochedo abrupto foi-lhes dada a água. De uma dura rocha, um remédio contra a sede. Castigo dos egípcios. Assim, o que tinha servido para punir seus inimigos na necessidade foi para eles um benefício. Em vez das águas de um rio perene, que aqui está se referindo infectado por sangue putrefato, em punição de um decreto infanticida, vós lhes deste inesperadamente água abundante, mostrando-lhes pela sede que sentiam como tinhais punido seus adversários. De fato, postos à prova, embora punidos com misericórdia, compreenderam quais tormentos tinham sofrido os ímpios, sentenciados por vossa cólera. Porque provastes os vossos como um pai que corrige, mas os outros castigastes como um rei severo que condena. Longe ou perto foram igualmente atingidos, porque uma dupla aflição os colheu, e gemiam recordando o passado, quando de fato souberam que por meio de seu castigo, aqueles outros recebiam benefícios, sentiram a intervenção do Senhor, porque aquele que tinham outrora exposto e depois rejeitado com zombaria, no final dos acontecimentos o admiravam, ao sofrerem uma sede diferente da dos justos. Seus pensamentos insensatos, inspirados por sua injustiça, os extraviaram a ponto de prestarem culto a répteis irracionais e vis animais. Vós lhes enviastes como castigo uma massa de animais irracionais, para que entendessem que cada um é punido pelas mesmas coisas pelas quais peca.
Certamente, para a vossa mão onipotente, que criou o mundo de uma matéria sem forma, não era difícil mandar contra eles uma multidão de ursos ou de leões ferozes, ou feras desconhecidas, criadas para a ocasião cheias de furor, que expirassem um hálito de fogo, ou exalassem vapores pestíferos, que soltassem pelos olhos relâmpagos terríveis, capazes não só de exterminá-los com seu ataque, mas também de aniquilá-los somente com seu aspecto aterrador. E mesmo sem isso, podiam sucumbir só com o sopro, perseguidos pela justiça e varridos pelo sopro de vosso poder. Mas dispusestes tudo com medida, número e peso. Prevalecer pela força sempre vos é possível. Quem poderá resistir à força de vosso braço? O mundo inteiro diante de vós é como pó sobre a balança, e como gota de orvalho que cai de manhã sobre a terra. Tendes compaixão de todos, porque tudo podeis, e fechais os olhos para os pecados dos homens, para que se arrependam, porque amais tudo o que existe, e nada desprezais de tudo o que criastes. Pois se odiasseis alguma coisa, não a teríeis criado. Como poderia subsistir uma coisa se não a tivesse querido? Ou conservar-se se não a tivesse chamado à existência? Vós poupais todas as coisas, porque são vossas, Senhor, amante da vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui, esse livro, ele vem falando um pouco do que aconteceu no deserto, né? Sabedoria em Israel no deserto. Falando da provisão de Deus, como que Deus proveu o seu povo, os fez prosperar de maneira a atravessar o deserto, né? Então ele fala aqui, atravessaram um deserto desabitado, armaram suas tendas em lugares inacessíveis, resistiram aos inimigos e expulsaram os adversários. Quando tiveram sede, vos invocaram, e de um rochedo abrupto foi-lhes dada a água, de uma dura rocha um remédio contra a sede. Então aqui ele está falando que o povo de Deus estava enfrentando muitas dificuldades no deserto. Porém, o Senhor tinha provisão, né, para todos eles. Né? Foi dado provisão, ele fez cair maná dos céus, e o seu povo, embora passando por diversas provações, o Senhor estava o tempo todo com ele. E isso é uma lição para nós, né? Muitas vezes você está passando por uma dificuldade e você pensa, pode chegar a pensar, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, como dizia Davi, Senhor, não escondas de mim a tua face. Na verdade, o Senhor está em todo lugar o tempo todo. Ele não esconde a sua face de nós. O que acontece é que muitas vezes, através dos pecados que nós cometemos, nós que nos afastamos, né, de Deus. Então, o Senhor, ele é inexplicável. A misericórdia do Senhor, ela é maravilhosa. Porém, ela também, embora Deus seja misericordioso, ele é justo. E a sua justiça, ela tem dado tempo, ela dá tempo para que as pessoas se arrependam dos seus maus atos, dos seus pecados. E muitas vezes o coração dessas pessoas está duro, assim como estava o coração do faraó, né? Que endureceu, se diz que o coração do faraó havia se endurecido, né? Também, para que fosse manifesta as obras do Senhor, né? Então, o povo de Deus tinha que passar, né, para ser liberto do cativeiro lá dos egípcios, e passou por muitas dificuldades, né? E da mesma forma, aqui fala assim, quando eles tiveram sede, vos invocaram, e de um rochedo abrupto foi-lhes dada a água. O que isso está falando para nós? Quando nós temos sede de amor, sede de coragem, sede de misericórdia, sede de alegria, você pode recorrer a Deus. Você pode recorrer ao nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ou Filho do Homem, né? Na Bíblia também ele é chamado como o Filho do Homem. Que ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha, nossa pedra angular. E de um rochedo abrupto foi-lhes dada a água. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas vezes a água na Bíblia, ela significa o Espírito Santo. Então, no Evangelho, o Senhor disse assim, que todos aqueles que vêm a Ele nunca mais sentirão sede. Por quê? Porque quando você entende o amor de Cristo, quando você entende quem você é em Cristo, você sabe que o Senhor é uma fonte de amor e de misericórdia surpreendente, inabalável. E essa é a segurança, essa é a tranquilidade, é a paz que excede todo entendimento das pessoas que seguem
o amor do Pai, o amor do Filho que veio ao mundo, que morreu para nos salvar. Por isso que muitas vezes você vê, tanto nos locais onde os cristãos são muito perseguidos, como na própria história da Bíblia que nos conta, muitos apóstolos, né? Apóstolos, como é que se diz? Chama-se apóstolos, né? Os primeiros cristãos, eles conseguiam manter a sua fé firme, mesmo sendo muito perseguidos, mesmo sendo apedrejados, queimados, crucificados. Então, eles sabiam que a recompensa que vem, né, que a recompensa, a rocha, a promessa que o Senhor fez para nós, ela vai se cumprir. Então, isso aí te dá a paz que excede todo entendimento. Uma vez eu li um texto que falava assim, que muitas vezes as pessoas elas não estão em paz de espírito. É aquilo que eu falei, igual quando Davi cometeu, né, o adultério, ele tem um capítulo que fala só disso lá no livro dos Salmos, né? Então ele achava que o Senhor tinha escondido a face dele. Foi aquilo que eu falei no início do vídeo. O Senhor, ele está em todo lugar, ele conhece o nosso coração. Então o Senhor não tinha se afastado de Davi. Davi que tinha se afastado da vontade do Senhor, né? Que tinha cometido o pecado e sofreu as consequências do seu pecado. Então, muitas vezes, acontece isso com alguns cristãos, né? Então, voltando a falar, muitos cristãos de antigamente, essa é a fé que movia eles. E sobre a paz, né? Vocês têm a paz que excede em todo entendimento quando o seu coração, ele está tranquilo na vontade do Senhor. Você tem paz com Deus quando a sua consciência ela não te acusa de coisas ruins que você está fazendo ali, né? Como é que eu posso dizer? Na verdade, assim, você não está fazendo coisas ruins ali. Então, você não tem o que tirar a sua paz. Nada pode tirar a sua paz. O Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. Então, quando você busca fazer a vontade de Deus, que a Bíblia é um manual. Toda vez que nós fugirmos do que está escrito, do que está testificado, nós vamos sofrer. Por quê? Porque tudo aquilo que o Senhor diz para nós não fazermos, quando você faz, aquilo ali tem uma marca na tua alma, no teu espírito, né? E para você se curar, para você fechar essas brechas, essas feridas, só através da misericórdia do nosso Senhor. Então, é isso. Ele é a nossa rocha, nossa fortaleza, a nossa fonte de água inesgotável. Costumo falar, nos vídeos anteriores eu tenho falado, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque haverá um tempo em que buscarão e não poderão encontrar. É verdade, isso é o que está testificado. Então, o Espírito Santo está no mundo, ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso consolador. Busque ele no interior do seu quarto, feche a porta do seu quarto, converse com o Senhor, busque ter intimidade com o nosso Criador, nosso Pai, que está no céu. Se você não sabe orar, não sabe como começar, comece pela oração do Pai Nosso, que ele nos deixou. Os apóstolos perguntaram, mestre, como devemos orar? Então ele nos ensinou, Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Então comece a fazer isso, ore, para que a sua intimidade com Deus cresça. Então, a segunda parte aqui desse capítulo, ele fala sobre o castigo dos egípcios, né? Então, ele, no início, ele vem falando aqui, ó. Assim, o que tinha servido para punir seus inimigos na necessidade, foi para eles um benefício. Em vez das águas de um rio perene infectado por sangue putrefato, em punição de um decreto infanticida, né, infanticida que matava crianças, vós lhes destes inesperadamente água abundante. Se você for lembrar a história, né, de quando Moisés abriu o Mar Vermelho, o povo de Deus passou, e quando os egípcios chegaram, o que aconteceu? As águas os engoliram, né? E aqui diz que o Senhor ainda foram punidos com misericórdia, né? Compreenderam quais tormentos tinham sofrido os ímpios, sentenciados por vossa cólera. Então,
diz aqui, porque provastes os vossos como um pai que corrige. Nós passamos por muitas provações. Eu acho que eu falei isso logo no início da minha leitura do livro de sabedoria. Não sei se, eu acho que eu falei. Até anotei. A provação, ela vem de Deus. A tentação, ela vem do inimigo. A provação, ela vem para te fortalecer, para te moldar, né? Como nós somos um vaso na mão do oleiro, para te conduzir para o caminho que você deve ir. E toda a provação que você passa, o Senhor não te dá um fardo maior do que você pode carregar. Quando você achar assim, quando você quiser desistir, quando você estiver achando que está muito difícil, se lembre disso. Eu lembro que quando eu passei por uma fase assim, teve um amigo meu que falou isso. E para mim fez muita diferença no meu coração. Então o Senhor não nos dá um fardo maior do que aquilo que nós podemos carregar. E aí, a provação, ela diz aqui, ó, porque provastes os vossos como um pai que corrige. Então, o pai quer o bem do seu filho. Então, o que ele faz? Ele corrige. Corrige para quê? Para que você não erre, para que você não se perca, para que você não se desgarre. Então, o Senhor quer salvar a todos, o Senhor é misericordioso. É tão misericordioso que ainda está dando tempo para o arrependimento. Como eu falei, aqui começa a falar um pouco da cólera do pai, né? Ele mostrou um pouco da cólera sobre os egípcios, né? Sobre os egípcios. Mas ainda foi com misericórdia. Haverá um tempo que é o dia da ira do Senhor, que é o dia onde todos serão julgados. Então, irmãos, vocês têm que se preocupar com esse dia. Muitas pessoas irão ver esse dia vivas, muitas pessoas não, já terão partido para descansar, até que o Senhor volte em algum lugar que nós não sabemos se estão, onde estão descansando, né? Mas que descansam em algum lugar à espera desse dia, o dia da ira do Senhor. Então, nós precisamos nos preocupar com esse dia, arrepender-nos enquanto é tempo. Todo dia é dia de você buscar a santificação, pedir a Deus, ao Espírito Santo que te auxilie, Senhor. É igual aquela música da Aline Barros, né? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Então, peça todo dia, Senhor, que sonda os corações, sonda e nos conhece no nosso íntimo, conhece todos os nossos pensamentos. Senhor, retira de mim tudo que não te agrada. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero completar a boa obra que o Senhor tem para a minha vida, para a vida da minha família. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos teus filhos. Nós devemos orar pelos filhos de Deus que estão também precisando de oração, que muitas vezes se desviam, voltam, precisam se fortalecer, passa por provação, passa por tentação, que mais? São perseguidos, são mortos. A igreja, ela tá o tempo todo, ela tá nessa batalha espiritual, né? A verdade é essa. A verdade é essa. Então, nós devemos nos apegar com quem? Com o Altíssimo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai passar por esse deserto, mas você vai sair dele. E o Senhor vai estar contigo, provendo tudo o que te é necessário. Tudo. Você olhar para trás, para sua vida para trás, e você lembrar dos seus momentos mais difíceis e ver que você chegou até aqui. E até aqui o Senhor te ajudou, te carregou no colo, mesmo que você não tenha sentido isso ou não tenha tido esse discernimento no momento. Então ele fala aqui que pelos seus castigos, eles sentiram a intervenção do Senhor, né? Porque aqueles que tinham outrora exposto e rejeitado com zombaria, no final dos acontecimentos o admiravam. Então os egípcios puderam ver, né, a força do Senhor, porque ele se mostrou, ele enviou as pragas para que eles pudessem se converter, se arrepender, inclusive os próprios israelitas, né? Porque naquela época, assim como hoje também, muitos deles, eles estavam já estavam habituados, acostumados aos costumes egípcios, adoração daqueles répteis, sacrifícios,
a falsos deuses. E tanto que quando eles foram para o deserto, eles sentiram falta do Egito. Está escrito que eles sentiram falta. Então tá aqui, ó, os extraviaram a ponto de prestar culto a répteis irracionais e vis animais. Os egípcios, eles cultuavam répteis e outros animais, né, que eles acreditavam que eram os deuses, né, mas falsos deuses, eles são falsos deuses. Então aqui ele nos alerta, para que entendesse que cada um é punido pelas mesmas coisas pelas quais peca. E nesse momento, peça a misericórdia de Deus. Porque eu penso que nós estamos sempre pecando, né? Aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Isso está escrito na Bíblia. Então, o pecado, ele está no mundo. Ele só vai ser extinto, ele vai acabar quando o nosso Salvador voltar. Aí não vai existir mal, aí não vai existir pecado. Os nossos corpos serão transformados, né? Tudo será novo. O Senhor faz nova todas as coisas, fará nova todas as coisas. Então, minha gente... aqui como ele fala, era muito fácil para o nosso Senhor mandar ursos ferozes destruir tudo de uma vez. Porém, até nessa situação dos castigos dos egípcios, da aprovação do povo de Deus, o Senhor tinha um propósito. E hoje, tudo isso que aconteceu naquela época nos serve de lição e nos dá o aprendizado para que nós não cometamos os mesmos erros, para que nós possamos discernir o que não devemos fazer, né? Buscar a santidade, buscar o bem, e conforme o bem vai crescendo no seu coração, as suas atitudes, as suas obras, elas serão de amor e misericórdia, porque as pessoas só dão aquilo que têm, né? E também, onde que está escrito a vontade? O Senhor deixou aqui o manual para nós consultarmos, para nós pedirmos ajuda do Senhor, nós pedimos ao Espírito Santo que nos ajude. Então recorra à sua Bíblia, ore, procure a palavra, peça sempre a Deus que Ele abra o teu discernimento, o teu entendimento, porque a palavra ela conversa conosco muitas e muitas e muitas vezes. Então tá aqui, ele fala: quem pode resistir à força de vosso braço? Que nós somos diante de Deus, né? O que nós somos diante da criação? Quem é o homem para que o visites, disse Davi. E quando ele admirou o céu, né? O homem é quase nada diante da criação de Deus. E, na verdade, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós fomos criados não para destruição. Nós fomos criados para a glória do Senhor, para glorificar, para adorar a Deus. Este é o propósito da nossa existência, de viver no amor, de viver na verdade. Enquanto nosso Senhor não volta, essa nossa busca ela é diária. Você ora por você, pelas pessoas da sua família. Ore pelos filhos de Deus. Eu oro pelos filhos de Deus. Porque é muito fácil também nós orarmos só pelas pessoas que a gente conhece, né? Nós podemos orar só por aqueles que nós conhecemos. Mas e os outros nossos irmãos que estão sofrendo? E os outros nossos irmãos que estão precisando do nosso apoio espiritual, né? Eu vi uma vez um testemunho que me tocou bastante, eu já tô com meia hora de vídeo, que me tocou bastante, foi sobre uma coreana, uma cristã coreana, que ela escapou da morte algumas vezes, né, por ser cristã lá. E aí quando ela conseguiu, enfim, fugir de uma das Coreias lá, que eu não tô me lembrando qual é a Coreia, ela disse que ela foi uma das coisas mais maravilhosas da vida dela, foi ela poder entrar numa igreja e louvar a Deus sem medo. E quando ela ouviu a oração dos irmãos, nossa, eu me arrepiei, que ela foi, ela ouviu os irmãos orando pelos cristãos perseguidos, pelos irmãos perseguidos. E ela chorou muito. E ela falou assim, nossa, naquele todo sofrimento, eu acho que tem uma série, um canal, chama Igreja Perseguida no YouTube, que assim, nossa, esses testemunhos fazem você repensar a sua fé, até onde vai a sua fé, quais são, que sacrifícios você está fazendo para o reino de Deus, para buscar o reino de Deus e a sua justiça, para falar sobre o reino de Deus e a sua justiça. E aí ela falou que aquela oração, ela falou assim, nossa, enquanto ela estava apanhando, enquanto ela estava sendo torturada, que eles tentavam evangelizar e pregar, não tinha, muitas vezes assim, meio que em silêncio, sabe, tentando fazer
pequenos gestos. E todos aqueles que eram pegos fazendo isso, eles eram muito, gente, torturados. Ela falou que uma vez ela apanhou tanto que ela desmaiou. E quando ela acordou, ela não sentia nenhuma dor no corpo dela, né? Porque ela orou ao Senhor e ela acordou como se nada tivesse acontecido. Então, as nossas orações pelos nossos irmãos perseguidos, por todos os filhos de Deus, pelos que estão desgarrados, pelos que estão com pouco discernimento, que estão em processo de maturidade espiritual, porque todos nós estamos em processo de crescimento da maturidade espiritual, nós precisamos de oração, todos nós. Então, orem por todos. Ore pelos filhos de Deus, ore pelas pessoas que estão no pecado, para que se arrependam enquanto é tempo. E tem muita coisa para falar, porque cada versículo desse, assim, eu fico impressionada, porque um versículo, ele engloba tanta coisa, tanto conhecimento, que é maravilhoso, é uma inspiração divina, E peça ao Senhor que Ele retire a escama dos seus olhos. Senhor, retira a escama dos meus olhos para que eu possa enxergar a Tua palavra, a Tua vontade, para eu entender o que o Senhor quer de mim. Porque cada versículo ele tem muita coisa a dizer. Os testemunhos são imensos. Então era isso que eu queria dizer para vocês, né? Para que vocês se mantenham firmes e fortes, buscando a Deus, buscando a intimidade. Se estiver passando por um deserto, não desista. Não desista, o Senhor sabe que você é forte, você é um filho de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Coloque o Senhor na frente e vai com fé e confiança, com a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Tchau, até amanhã, capítulo 12. Nós temos mais uma semana de leitura, que vai até o capítulo 19, tá? E eu estou um diazinho atrasado, mas nós vamos fazer toda essa leitura. Depois que nós vimos sabedoria toda, nós estamos no capítulo 11. Se você não viu, eu coloquei nos destaques sabedoria 1 e sabedoria 2, com todos os stories que eu li, do capítulo 1 até o capítulo 10. O capítulo 11 vai subir hoje, então se você não acompanhou, você pode acompanhar nos destaques ou lá no IGTV. Eu confesso para vocês que eu me achava super moderna para mexer em tudo, porém eu tenho tido uma certa dificuldade em subir os vídeos, em editar. Para mim são coisas novas, mas está sendo bem gratificante. Tem muitas pessoas sendo edificadas, muitas pessoas que acompanham, tanto aqui quanto no Face, porque ele compartilha aqui no Face. Então muita gente assiste, eu fico muito feliz, né? Para a honra e glória de Deus, porque o Senhor nos chama. É tempo de pregar, é tempo de falar. Como diz o apóstolo Paulo, como eles vão crer se não ouvem? Como virão se não tem quem pregue? Então todos nós somos testemunhas. Devemos levar o nosso testemunho em palavras e em ações. Então que o Senhor guarde a sua noite, que Ele proteja a sua casa, sua família, proteja, guarde a sua mente e o seu coração, que te purifique, que perdoe os teus pecados e que possa cada dia essa semente do Evangelho que foi plantada, que está sendo plantada, que ela nasça e aquela que brotou cresça vigorosa para dar frutos e muitos frutos para o reino de Deus, tá? Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Uma boa noite, meu olho começou a baixar já. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Beijo, tchau.